jornalista, empresária, comunicadora e influenciadora digital na área de saúde. E é um prazer muito grande falar com você. E nós temos aqui hoje Marcelo Frias. Marcelo, ele é um homem, um executivo. O que o Marcelo é? Ele é diretor de marketing Zais Vision Care América Latina. Zais é uma marca de elegância, de saúde e que visa pela saúde ocular. Então, são duas grandes elegâncias que estarão conosco aqui hoje. Nós vamos ter dicas importantes sobre saúde visual, principalmente dicas que vêm dessa mulher charmosa que é você, Janaína, e também sobre o que a indústria ótica está fazendo hoje no tema principal que nós vamos abordar, que é a miopia. Mas antes disso, eu quero dar uma mensagem para vocês. Essa live ela tem o objetivo de, terça-feira, fazer um alerta à população, levar a todos vocês, pais, professores, aqueles que estão da evolução e do crescimento das crianças, para a importância do diagnóstico precoce da miopia. Antigamente, a miopia, a gente acreditava que era só o fator genético que aumentava. Hoje, a gente sabe que fatores ambientais, a falta da exposição ao sol e o excesso da visão de perto são fundamentais para que a miopia se desenvolva. E nós queremos que vocês saibam que controlar a evolução da miopia é muito importante. A Soblec, junto com o CBO, junto com a Sociedade de Oftalmopediatria, de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Retina e junto com a Sociedade de Visão Subnormal e do Instituto Holofote, da qual a Janaína é presidente, está nesse objetivo permanente de dizer para você que você precisa saber e cuidar das suas crianças. Muito bem, Janaína, nós vamos começar com você. Ladies first, não é isso? Você tem uma trajetória linda e eu queria falar um pouquinho sobre você. Você é um desafio da vida. Você tem um histórico que a sua beleza sempre te levou a postos muito altos. Você foi Miss São Paulo, Miss Minas Gerais. E em 2013 você foi vice-miss Brasil. Vice porque houve problema com o jurado, tenho certeza. Né? Então, eu queria que você contasse para nós um pouquinho dessa sua história e como é que você se descobriu com esse problema que você tem que te levou para a saúde. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada aí todo mundo pela presença. Para mim é um dia muito importante, né? Porque já tem quase aí uma década do Instituto Holofotes, né? Que a gente faz esse contato com as pessoas, né? Entre CBO, Soblec, até chegar a pessoa, até chegar ao oftalmologista. Então, para mim, esse dia hoje é muito importante. Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho lá da minha história, né? Na verdade, eu tenho uma trajetória de mais de 20 concursos que eu participei na minha vida. E, no final das contas, a minha maior concorrente fui eu mesma, porque quando eu cheguei ao Miss Brasil, né, em 2013, já na minha idade limite, que era 25 anos, né, depois não podia participar mais, eu já tinha descoberto a retinose pigmentar. Para quem não sabe, que está assistindo aqui, é uma doença degenerativa, né, que vai tirando a visão aos poucos e pode levar a cegueira ou não, pode estagnar, mas é uma doença que pode levar assim. E no Miss Brasil eu precisei memorizar os passos da passarela, porque eu já não enxergo muito bem à noite. Eu tenho aí 40% da minha visão noturna e cheia de pigmentos, né? Então, assim, quando eu ligava o holofote no rosto da gente, piorava um pouquinho mais para enxergar. As pessoas descobriram o seu diagnóstico por causa do que eu falava, do que eu contava. Olha, achava que eu era desastrada. A gota do negócio foi eu chutar um hidrante na rua, né? Porque até então eu achava que era desastrada.
E daí eu tava andando uma tarde, simplesmente olhando pra frente, levei aquele capote no hidrante. E eu falei, meu pai, eu não posso mais adiar minha ida ao oftalmologista. Sem o diagnóstico. Isso eu fui descobrir aos 23 anos. Então, desde então, da Miss Brasil, desde as minhas entrevistas, né, eu comecei a receber e-mails de pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, querendo saber como que eu lido, né, com a retinose mesmo, porque assim, 99% das pessoas que chegam pra gente aqui com o problema chegam bem depressivas, desistindo dos sonhos, de curso. Chegou já pra gente, pra mim, que estudava medicina, por exemplo, eu não quero mais, para que eu vou ficar morrendo de estudar minha vida inteira para chegar lá na frente, saber que eu vou ficar cego? E, enfim, milhares e milhares de casos. E eu descobri a importância mesmo, a minha responsabilidade social, e por isso que eu fundei o Instituto Holofotes, que já está aí há quase uma década funcionando, apoiando pessoas de todo o Brasil. Jornalista fala, né? Você faz uma perguntinha. Não, Marcelo, muito obrigada por você estar aqui. Vai ser muito profícuo a tua presença. Você que é um executivo diferenciado entre tantos que nós conhecemos. A Janaína tem uma história, Marcelo, muito interessante, que é a respeito de como que ela teve que se virar na passarela para poder saber qual era o trajeto dela. Vamos lá, Janaína, dá essa dica aqui, porque nós estamos com públicos diferentes, públicos das AIS, públicos que são da Soblec e que nós queremos que todos eles saibam. Nossa live está bombando, hein? Tá. Então, eu tive que memorizar, porque na verdade eu corria atrás do palco para a troca, por exemplo, do vestido de gala para biquíni, era 3 minutos a gente tinha. Então eu não tinha o que fazer. A pessoa falava, me segura, me leva aquela correria atrás de palco, assim. E às vezes as pessoas nem entendiam. No Minas Gerais eu tive problema, por exemplo, porque a retinose não é muito conhecida, né? Então eu falei que eu tinha retinose. Na abertura o pessoal queria descer com as meninas entre o público e subir no palco. Eu falei, olha, para mim isso não vai funcionar. Imagina, eu descendo entre as pessoas no escuro, tipo cinema. Eu falei, não vou, isso não vai funcionar. E deu problema, as meninas com ciúmes, né? Porque sempre tem disso. E eu falei, mas eu tenho miopia, eu tenho não sei quantos graus de miopia, eu tenho astigmatismo. Eu falei, gente, não tem óculos que me ajuda a enxergar, eu não enxergo. Põe lente de contato que resolve a miopia. Eu falei, me dá uma lanterna de engenheiro, de mineiro, que eu vou colocar e vou ir. E vou conseguir descer, porque eu não consigo. E, enfim, por fim, aceitaram, entenderam que não tinha outra solução. Mas eu tive problema com isso, porque as pessoas não conhecem, né? Era um problema desconhecido até para mim, quando eu recebi o diagnóstico, né? Sentar e ouvir, olha, você vai ficar cego no escuro e nem tratamento. Isso aí. Super. Gente, a Janaína tem nos ajudado muito a respeito da miopia, mas eu quero conversar com o Marcelo aqui. E a gente sabe que as AIS, ela tem um trabalho muito grande em torno dos multifocais. Existem 3 técnicas de correção, de controle da progressão da miopia, que é fazer com que o olho não cresça na progressão que ele estaria crescendo com a atividade externa suprimida, com excesso de tablets, etc. e tal. A primeira é por meio de colírios. A segunda, lentes de contato, quer ser gelatinosas, que é o caso, graças a Deus, que a MySight veio para o Brasil e está aprovada pela Anvisa, a ortoceratologia. Mas nós sabemos que a tecnologia dos multifocais vai beneficiar. A DAIS é campeã em multifocais. Eu quero saber um pouquinho sobre isso. E esse trabalho que vocês fazem sobre crianças, apesar da gente... Fala um pouquinho, Marcelo. Não, primeiramente, boa noite a todos. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para as AIS participar desse momento de esclarecimento para as pessoas, né, em relação à miopia. Eu queria fazer só um comentário inicial, né, agradecer os elogios, obviamente, da doutora, sempre muito parceira, né, e muito agradável,
mas eu acho que também quando a gente escolhe uma profissão, né, do lado do negócio, de negócios, né, a gente quer uma profissão que tenha alguma diferença, a gente quer trabalhar numa empresa que tenha, faça alguma diferença. E escutando o depoimento da Janaína agora, a gente começa a entender o peso e a relevância que é a área que nós trabalhamos, né? O quão incapacitante é para uma pessoa não enxergar. E o mais interessante, que mais me chama a atenção no Brasil, né, e em vários lugares também, mas no Brasil, é o quanto nós não damos atenção a isso. Ou só damos atenção a isso quando o caso é extremo, né? Ou seja, eu estou tropeçando no hidrante na rua, eu não enxergo mais nada. Por como trazer a visão, né, para um patamar mais alto de relevância para as pessoas. Hoje a gente fala muito, né, quando a gente trabalha com miopia, né, que vai ser a próxima epidemia, né, a gente espera que quase 50% da população seja míope, né, até 2050. No Brasil isso tem uma taxa muito parecida, mas pior ainda do que esses 50%, desse grupo, 10% é altíssima miopia e uma propensão para cegueira. Então, será que a gente já parou para pensar, né? A gente leva os nossos filhos ao pediatra uma vez por ano, isso virou um padrão. E por que é que a gente não leva ao oftalmologista? Né? Será que tem que ser uma coisa muito grave para levar ao oftalmologista? A criança tem que cair na rua, não enxergar, repetir de ano. Então, como é que isso entra no padrão? Porque a Janaína é uma experiência viva, né? Digamos, de quanto um monte de outras experiências do que é não enxergar. O quão isso dificulta a vida das pessoas. Então, queria fazer esse depoimento inicial, que também é uma das explicações por que é que eu trabalho numa empresa de oftalmologia, né? Uma empresa que cuida da visão. Acho que isso é muito importante. A gente tem que ter crenças também pessoais. Negócios são muito bons, importantes, óbvio, mas trabalhar num perfil de negócio que é relevante para as pessoas, acho que para mim é fundamental. Em relação às inovações, como a doutora disse, a ZAIS é muito conhecida, né? Uma empresa tem 175 anos, imagine. Quantas empresas têm 175 anos, né? E muito conhecida pelos focais, aquelas lentes bem complexas, aquela coisa toda. E nos últimos 5 anos a gente tem se dedicado muito, principalmente às crianças, né? Com essa prevalência de miopia, desenvolvendo várias tecnologias também, que na verdade, que possam ser colocadas numa lente, né? Uma lente de óculos. Então a gente já tem soluções que hoje são implantadas na Ásia, né? Um produto específico das AIS implantado na Ásia, e a gente leva as coisas bastante sério, só já sabe, né, doutor? Então, para que a gente traga essa tecnologia para o oeste, digamos assim, nós temos que ter todas as comprovações científicas que a técnica utilizada na lente também funciona com populações que nós chamamos de caucasianas, né? Na população asiática já está comprovado que uma das soluções das AIS, ela consegue retardar a miopia até 30%, né, até o momento, e essa tecnologia existe das AIS há 10 anos. Então, a população míope do mundo é asiática, e agora estamos adaptando a tecnologia para as populações do Oeste, Europa, Estados Unidos, América Latina, e acredito que nos próximos 12 meses, mais ou menos, devemos ter uma novidade bem impactante. Já temos produtos específicos para crianças, né, que atendem às necessidades das crianças, mas um produto que tenha alguma ligação direta, eu vou chamar quase que terapêutica, né? No caso da miopia, devemos ter mais ou menos daqui a 12 meses aqui já avalizado pela Anvisa, né, com estudos clínicos robustos, para não ficar naquela coisa que a gente nas AIS preza muito, que é aquele produto que a gente chama de marqueteiro, né? Promete o mundo e o fundo, mas na verdade é uma história bonita. Então o negócio tem aprovação científica de fato. Mas acredito que nos próximos 12 meses devemos ter boas novidades aqui no Brasil também, e para a América Latina inteira. Os nossos espectadores aqui, que já sabem dos riscos da miopia, estão pedindo para eu falar alguma coisa sobre os riscos da miopia. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: os trabalhos mostraram, o Instituto Brian Holden, na Austrália, e a OMS assume isso, que em 2050, como falou o Marcelo, nós vamos ter metade da população mundial de míopes. Dessa metade, 1 bilhão de altos míopes. O que é 1 bilhão de altos míopes? 1 bilhão de altos míopes são aqueles que têm 5 graus de miopia ou mais. O que significa isso? É a área de risco para complicações. Descolamento de retina,
alterações de mácula, que é a fonte da visão central do olho, glaucoma, cataratas e uma série de outras alterações que o nosso objetivo aqui, das sociedades que estão envolvidas, desses 3 que estão aqui, dos outros que já tiveram, da indústria oftalmológica, de pessoas envolvidas como a Janaína, é levar vocês que estão aqui, esse número maravilhoso de pessoas que está nos assistindo, para alertar os pais. Marcelo falou muito bem, Janaína tem filhos, o filhinho dela está ali, ela vai mostrar para vocês. Ela está em casa, mas ela é mãe, né? E ela tem esse papel importante. É levar as crianças precocemente em casa. Porque com a orientação do oftalmologista, nós não queremos que as crianças cheguem a 5 graus. A gente pode reduzir, Janaína, e você que está envolvida, Marcelo que está envolvido, de 50% a 60% da evolução. Ou seja, uma criança que começa evoluindo e que teria uma evolução de 4 graus no final, ela pode ficar com 2, se o tratamento for feito por meio de colírios, por meio de lentes de contato e por meio de óculos. Por que o óculos é importante? Porque o óculos vai ser tratamento de massa. Ele vai chegar aí... Janaína, você que tem filhos, sabe quanto é o custo e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Quando você tem filhos, você tem um monte de gastos. Então, se você tiver um tratamento mais acessível, isso é melhor, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Janaína? Olha, a minha opinião, eu acho assim, hoje, com a minha visão, né, como o Marcelo já falou aí, a gente, infelizmente, a gente não tem essa cultura de ir ao oftalmologista. Essa é a minha luta com o Instituto Holofotes, né, de falar sobre o diagnóstico precoce, de levar as crianças, de ir ao oftalmologista. Falo sempre, todos os dias, gente, sua visão tá boa? O pessoal responde, tá. Eu falei, como é que você sabe que a sua visão tá boa se você não tem outra para comparar? Você não sabe, você não foi oftalmologista. Eu achava que enxergava bem, eu não enxergava. Então é super importante, né? A gente como pais, como pai, como mãe, porque às vezes a gente não percebe, a criança tá aqui com o telefone no rosto, e hoje em dia é super comum. O meu filho, ele briga, hoje menos, porque ele já entendeu que ele não vai mexer no telefone, mas às vezes não tem como a gente também tirar isso deles, né? Então, durante o dia, por exemplo, eu deixo 1 horinha ou 1h30. Agora ele tá ali no computador, por exemplo, porque eu tinha lá, eu falei, olha, se você mexer de dia, de noite, você não vai mexer. Eu falei, então você vai mexer à noite enquanto a mamãe estiver trabalhando. Então ele tá ali, vou mostrar para vocês, ele tá distraído, ó. Tá ali agora. E não no celular, porque, obviamente, força mais ainda, né? Eu quero até ouvir o Marcelo falando sobre as novas tecnologias aí, da lente azul, né? Com filtro azul, por causa da... né? A gente vai falar isso da miopia, mas eu vou deixar para ele, obviamente. E eu acho que é super importante a gente ter essa consciência e levar mesmo, não só os filhos, mas ir ao oftalmologista, né? E, Janaína, se você me permite um comentário, anteriormente você já fez um comentário, eu vou... também existe um preconceito da população achando que vai ao oftalmologista para medir o grau, né? Que o povo fala, né? Que é o exame de refração. A refração é uma das coisas que o seu olho pode ter, uma. Então, existem muitos outros exames que são necessários e que o oftalmologista vai diagnosticar, né, que a gente acaba sempre falando, vou ao oftalmologista porque eu não estou mais enxergando, a gente aumenta o tamanho da tela do celular, do letra, tá remediada no negócio. Quando vai quebrando o galho, né? Quando dá muito ruim, a gente vai para fazer um exame, vai no oculista. Né? Tem gente que chama até de oculista, achando que só a refração é o trabalho médico. Não, pelo contrário. A quantidade de exames que são feitos é tão relevante quanto o exame de refração. Por isso que essa frequência é importante. Porque você nem tem um problema refracional. Mas sabe o que eu entendo. Você tem ideia de quando é que deve levar o filho ao oftalmologista? Pela primeira vez? Eu levo desde sempre. Desde sempre. É isso aí. Exatamente, quando tem, não, mas eu sempre levei. E eu falo da importância de ir ao oftalmologista, né? Porque eu lancei a minha coleção, né, de óculos agora tem 1 mês e meio. E eu falei, gente, para incentivar você a ir ao oftalmologista, eu vou pagar a consulta, vou tirar do meu lucro para te dar uma consulta.
Então, eu pago a pessoa tirando o lucro do meu office para ela ter uma primeira consulta dela para ir ao oftalmologista, para saber se precisa, se como é que está o grau, ou se está tudo bem. Então, eu faço tudo que eu posso para que as pessoas não passem pelo que eu passei, né? Para aqueles que precisam, né? Exato. O importante é que a criança vá precocemente, que os pais fiquem atentos, né? Para que realmente seja detectado antes. Um exame, como falou o Marcelo, ele não é só para grau. O exame é completo. Não existe olho fora do organismo, não existe organismo sem olho. Então, por isso que é médico oftalmologista que tem que cuidar. Mas eu queria, Marcelo, também saber um pouquinho mais sobre os desafios das AIS no Enxerga Brasil. A gente tem as AIS, não sei se todos sabem, mas as AIS é uma fundação, né? Então, quero saber se isso pode nos ajudar na miopia, claro, né? Claro. As AIS é uma fundação, então claro que a gente tem que organizar alguns temas, né? Porque o tema social, ele é um tema muito relevante para a empresa, né? Nós somos, além disso, somos uma fundação, mas o tema social você não pode se aventurar. Ou você começa a fazer um projeto, nós não queremos ter soluços de ações sociais, né? Então, claro, a gente tem uma demanda enorme no Brasil de pessoas que nem acesso ao médico têm, né? Então, acho que o primeiro trabalho das AIS é, junto com as entidades de classe médica, incentivar os pais, a quem tem um convênio médico, pelo menos, levar o teu filho, você já tem acesso ao médico, né? Então, isso é um primeiro grupo, né? Um segundo grupo que é a gente começar a fazer um trabalho em escolas, né? Primeiro de conscientização, levar, junto com as AIS, estruturado com as AIS, dar o acesso ao oftalmologista para essa criança que hoje, infelizmente, né, doutora, no Brasil, a oftalmologia não faz parte do cuidado básico com a saúde que você vai achar num posto. Eu acho que isso é um tema a ser tratado, né, ou pelo menos direcionado para oftalmologistas, para que as crianças realmente tenham acesso. Que hoje a gente sabe, né, que tem os nossos estudos de quanto se perde de capacidade de aprendizagem de crianças hoje por ter um problema de visão não corrigido ou não detectado, diagnosticado. E a gente tem algumas ações que estão em desenvolvimento dentro das AIS, né, com algumas entidades de classe, para que a gente comece a fazer esse trabalho em escolas, nas periferias das cidades, e não somente a parte do diagnóstico, mas também a parte da armação, no caso a correção seja possível através de um óculos na doação das lentes para as crianças, né? Então esse trabalho já está sendo desenhado, muito trabalhoso desenhar, uma burocracia, legislações específicas em relação a isso, então não dá para fazer uma ação, vamos lá e vamos fazer diagnóstico nas crianças e vamos dar os óculos. Não é tão assim. E é um tema de saúde, né? Ele tem que ser muito bem amarrado, muito bem costurado, para que a gente consiga resolver o problema e não fazer de conta que está resolvendo o problema para sair na revista, né? Olha que legal, uma ação social. O negócio tem que ser efetivo. Claro, a gente tem já uma ação muito forte na Índia, né? Que é com o Instituto Aloka, e isso a gente vai trazer para o Brasil também. Então, a AIS, ela faz sempre um piloto num país, a Índia é um país imenso, né? Então, aí funcionou o modelo funcionou na Índia, temos a validade disso, trazemos para o Brasil. Olha, nós tem uma turma aqui boa lá de Macaé, olha, Rio de Janeiro, tá vindo aqui. Olá, aqui minha de gente todo lado. O Instituto tem gente do Brasil inteiro, fora do Brasil, uma galera. Nós estamos muito felizes porque está bem difundido. E, gente, vocês que estão aí ouvindo, vocês são as pessoas importantes. Olha quanta informação vocês podem levar para os seus amigos. Conversa de vizinho, conversa de familiar. Gente, você sabe que a miopia é um problema? Leva teu filho no oftalmologista. Meu filho não tem nada. Não ache que não tem nada. Leve no oftalmologista, porque ele pode fazer alguma coisa. Francisco Beltrão, Paraná, aí, ó, que coisa boa. Vamos falar para o vizinho, vamos falar para todo mundo, porque nós temos 200 milhões de brasileiros que precisam saber disso. Jundiaí, tá uma beleza isso. Agora, eu queria falar com você, Janaína, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Holofote
E o que vocês podem, e já estão fazendo, eu gostaria que você nos dissesse como que você tem usado esse seu conhecimento para ajudar a gente aqui na divulgação do alerta miopia. Então, a gente sempre entendeu a importância da informação, como a gente está falando aqui. Porque quando a informação não chega, a pessoa não tem noção, não tem nem ideia. Então, todos esses anos, a gente tem aí o canal no YouTube, tem o Spotify, que a gente tem um podcast que chama Visão Empreendedorismo, além do próprio Instagram, que é nosso maior veículo de comunicação direto, falando sempre sobre essa importância do diagnóstico precoce, porque são informações simples, como, por exemplo, a gente está falando aqui da criança, mas as pessoas não sabem que o olho da criança está sendo formado até 8 anos de idade. Então, ela acha, mais tarde, quando meu filho estiver velho, eu levo ele ao oftalmologista. Não, está na hora de eu levar, é agora. Né? A hora de... meu filho, por exemplo, nunca apresentou nada. E eu levo ele todos os anos ao oftalmologista, porque eu quero saber como está sendo a formação do olhinho dele. Então, o Instituto ele trabalha assim, levando informação, retirando a desinformação, que é um problema também, que a gente tem um monte de fake news e um monte de coisa que não informa ninguém, só atrapalha, né? E levando essa informação de credibilidade, né? Em parceria com vocês, por exemplo, sempre com televisão, que a gente nunca sai falando nada, sem saber, sem ter certeza. Então, primordial é falar sobre a importância do diagnóstico precoce de qualquer patologia, né, visual aí que as pessoas possam vir a ter. O trabalho das óticas DAIS é muito importante, porque é um trabalho muito sério, focado na execução das lentes de óculos. São lojas que têm por objetivo o aviar com excelência as receitas, não é isso, Marcelo? Isso, a gente tem a gente tem no Brasil hoje, as AIS, rapidamente falando, as AIS, eu já estou nas AIS há 14 anos, acredita? 14 anos, muito tempo, né? E quando eu vim trabalhar nas AIS, era muito interessante, porque tinham só 100 óticas no Brasil que vendiam comercializadas. Era um processo de credenciamento. E eu me lembro que a lente mais econômica que tinha das AIS custava R$ 1.500. Falei, nossa, as AIS é para rico. Eu queria que você falasse sobre isso. E hoje a gente tem de 300, né? Então, eram R$ 1.000 importados da Alemanha, enfim. Hoje, depois de 14 anos, a gente trouxe toda a produção para o Brasil. A gente criou, né, um parque de produção aqui no Brasil, na cidade de Petrópolis, e produzimos tudo agora no Brasil. Com toda a tecnologia que tem na Europa, hoje a gente pode produzir aqui no Brasil. Então, só para a doutora ter uma ideia, são mais de 4.000 óticas credenciadas no país que nós temos. Esse credenciamento é bem... A gente sabe que a venda... O consultor ele tem que entender primeiro do paciente, primeiro entender a receita médico, né, primeira coisa, e a segunda ok, qual lente eu vou oferecer, né, qual lente se encaixa, né, para esse paciente. E hoje a gente tem um portfólio de lentes, que como a Janela acabou de falar, começa em R$300 e temos lentes até R$11.000 no nosso portfólio. Então depende da complexidade, o tipo de característica que você precisa. Inclusive para criança, até nas nossas lojas, a gente desenvolveu um produto específico para criança, porque a gente começa a pensar na criança com óculos, né? Isso que eu queria. Criança com óculos é aquela dor de cabeça, né? Primeiro, tem que ter uma lente que não quebre com facilidade, porque criança joga, ela se joga e ela joga o óculos também. Então a lente tem que ter um material resistente, até mesmo porque vai jogar a bola, imagina uma bolada no rosto, quebra a lente no rosto. Imagina o que acontece com o olho. Então tem que ter um material extremamente resistente. Aí, doutora, me corrija se eu estiver errado. A miopia adora andar de mão dada com outro probleminha chamado astigmatismo. Os dois adoram andar de mão dada. Né? A pessoa que... Metade de quem é míope também tem de brinde o astigmatismo. Né? Isso aí. E com criança, o astigmatismo, ele exige um tipo de lente, né, que vai deixar mais confortável a visão da criança. Então, a gente já entende, olha, metade dessas crianças também são astigmatas. Então, que tipo de desenho é mais adequado para quem é míope e astigmata? Não, vou jogar qualquer jogo aqui, ó. Onde? Na frente da televisão. Né? Então, celular, aquela coisa. E que tratamento nós podemos colocar nessa lente e atenderia essa criança, né? Ou seja, atende a necessidade dela. Então, são duas coisas. A gente fala muito de luz azul, né?
Mas a luz azul é uma coisa, né? Tem muitas discussões técnicas se realmente o tratamento na lente é eficaz ou não, mas tem uma questão que é muito importante na formação do olho da criança, que é o efeito da radiação ultravioleta, né? Então, até os 18 anos, o dano que você causar no teu olho, ele começa a ser... Imagina que o olho vai até os 18 anos para amadurecer. Então, é bom não machucar muito até os 18 anos. Então, o tipo de proteção nasais, isso em todas, tá? Que é o máximo de proteção. Isso não tem custo adicional. A gente empacotou esse produto e deu uma lente chamada Zeiss Kids. E aí a Janaína me deu, ela fez um comentário ali que faz todo sentido como nós conceitualizamos o produto. Uma mãe vai comprar lente para o filho, né? O que acontece? Primeiro, se a miopia é controlada, ela desenvolve muito rápido. Aí você fala assim, nossa, Marcelo, eu vou gastar um dinheiro com óculos para o meu filho, tem que trocar porque o meu filho perdeu o óculos. Olha aí. Né? Então, uma coisa que eu para esse produto, é que quando ela compra essa lente das Zeiss, durante a criança perdeu o óculos, até mesmo se trocou o grau, ela troca a lente sem custo adicional. Então ela tem como se fosse um seguro de 1 ano. Você comprou o óculos, se a criança perdeu, quebrou alguma coisa, a mãe não tem um custo adicional na hora da troca. Então, foi esse empacotado, digamos, de produto que a gente desenvolveu para atender exatamente essas dores que as mães têm com os filhos, com os filhos que vão precisar de um óculos. Né? Então, a gente desenvolveu esse produto olhando exatamente... Ô, Marcelo, eu espero que essas lentes de controle da miopia, que, se Deus quiser, chegarão, porque a gente sabe que vai ter uma acessibilidade muito maior da população. Nós estamos falando em tratamento de massa, nós não estamos falando seletivo, existem as outras técnicas, as técnicas com lente de contato, mas nós temos que pensar no problema social. Provavelmente vocês vão fazer esse seguro também, né? Porque de 1 ano para que isso aconteça. Né? Se a gente quer resolver o negócio, nós temos que dar as condições para os pais. Uma coisa é o primeiro passo, né? Os pais têm que ter a consciência, têm que levar o oftalmologista para pré-diagnosticar, o diagnosticar o mais rápido possível. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é, meu filho está diagnosticado, o que eu faço com essa informação? Vamos procurar os tratamentos, vamos chamar de tratamentos. Exatamente. Sejam eles quais forem. Se o óculos é o tratamento mais adequado para aquela criança, isso vai ser definido pelo oftalmologista, olha, melhor esse, de acordo com o perfil da criança, enfim. Se o óculos é o tratamento mais adequado, esse óculos tem que também atender as necessidades da criança, obviamente, mas também do pai. A gente não está falando só de corrigir a visão, a gente está falando de ter uma constância de uso da solução, porque não adianta a gente ter uma solução que o pai vai lá uma vez, e aquela criança, imagina, ela fica subcorrigida, porque o pai não tem condições de comprar o próximo óculos ou trocar. Então, você vai vender um produto para uma pessoa e a criança perde, o que acontece? Ela não vai ter dinheiro para comprar um óculos. Então, interrompe esse tratamento, eu vou chamar de tratamento aqui, tá? Interrompe-se o fluxo. Então, a gente também tem que se preocupar, quando pensa num produto, na manutenção dele. Né? O pai fundamental. Isso é fundamental, Marcelo, para dar continuidade. Eu vou dar aqui um dado para vocês. Janaína, tem uma pesquisa que ela já vem há alguns anos, ela é feita na China, e pelo Dr. Xiangxing Wang. E ela analisa 120 mil crianças numa longitudinal através dos anos. E é claro que ela pegou o ano de 2020. Então, esse dado, eu queria que vocês que estão nos ouvindo entendessem. As crianças de 6 a 8 anos, principalmente de 6 a 7, tiveram, nesse período da pandemia, um aumento de 400% do percentual de grau delas. Ou seja, pais que têm filhos pequenos, que estão em casa, que estão assistindo televisão, que estão usando os tablets, que estão fora da sala de aula, vocês precisam urgentemente diagnosticar essas crianças. Porque quando elas chegam
a desenvolver a miopia nessa idade, provavelmente o grau vai ser alto. E a gente tem que interromper e segurar esse processo. Existem exames. Vocês conhecem, por exemplo, quando vocês levam as crianças de vocês no pediatra, não tem. Você está aí. Os seus filhos são pequenos, ô Marcelo? 2 anos. Você está na hora, hein? Janaína, você já tem curva de crescimento do nosso pico-ruxo aí. Não tem? Você já sabe qual é a altura dele. Sim. Vai ser mais alto do que você, que tem uma altura invejável. Eu, quando fico do teu lado, sou uma tampinha mesmo, né? Ele vai ser alto. Então, a gente tem hoje a possibilidade de, fazendo exames do tamanho do olho, chama comprimento axial do olho, prever a evolução da miopia. Vocês vejam aonde a medicina chegou. Vocês sabem o que está faltando para nós? Vocês levarem os filhos no oftalmologista, tá? Então, esse dado é importante, tá? Esse dado é importante. Seus comentários, minha amiga. Eu queria saber do Marcelo aqui, que eu estou pensando, né? 175 anos, vai fazer agora em outubro, se eu não me engano, né? Novembro? O que que tem de novidade, de produto novo aí? Porque o meu público aqui já escuta dia e noite que tem que ir, tem que levar. Eu sou testemunha viva do que eu falo aqui. E isso que... Vou pegar uma carona nessa última explicação da doutora, até para explicar qual é a tecnologia que vai vir para o controle de miopia. Existe uma técnico, né? Pensando que a gente tem mais pacientes aqui na nossa live, é um controle que a gente chama defocus periférico da lente. Isso! O que acaba... parece super técnico o tema, mas o olho míope, ele vai esticando. Vai virando um ovo. Eu estou falando de uma forma bem... Doutora, ele vai esticando. Por que ele estica? Porque a formação da imagem está atrás do globo ocular. E o globo ocular, para pegar aquela imagem, ele vai dando uma esticada. O que é o objetivo dessa lente? Com esse defocus periférico, trazer a formação da imagem que já está lá atrás do olho, trazer mais para frente, fazendo com que o olho não precise se alongar para pegar a imagem. Entendeu? Então, essa técnica, ela vai tentar que haja esse alongamento do globo ocular. Expliquei bonito? Bem... Explicou. Eu vou te dar uma ajudinha. Como o olho é curvo, quando a luz chega no ponto de correção da miopia, tá? Ela vai pelo olho inteiro. O que acontece? Na retina periférica, bem aqui, porque ele é curvo, né? Aqui no meio a luz vem. Quando é aqui nessa região, ela ultrapassa. E é o estímulo dessa região que faz o olho crescer. E o que as DAIs e as outras empresas estão tentando é exatamente o que o Marcelo falou. Não deixar o foco da retina periférica escapar. E essa teoria chamada do defocus periférico, na próxima live eu vou trazer a imagem para vocês. Tá? Essa teoria é que faz com que a gente segure o crescimento do olho, por meio das lentes de correção do óculos, por meio das lentes de contato e por meio dos colírios que os médicos prescrevem. Isso. Agora, como eu disse, essa tecnologia desenvolvida pela indústria, na lente do óculos, ela vai ser correção de massa, né? Com certeza. E respondendo, Janaína, o que está vindo de inovação, de miopia é esse tema, né? Que a gente está falando. Mais uns, porque isso é a teoria, né? Temos que trazer isso, tem a comprovação científica de que o globo ocular, temos que trazer, senão fica só... evidência científica que está tão em moda para a população saber o que é, né? Exatamente, senão fica um papo meio de maluco. Agora, o que a gente está trazendo de bastante atividade daqui nos próximos 2 meses aqui para o Brasil, vai ser os primeiros lançamentos simultâneos de Brasil com a Europa, né? A gente sempre acaba ficando um pouquinho atrás deles, e é um novo tratamento para a lente que tem uma capacidade antibacteriana e antiviral. Se você soubesse
é meio esquisito que eu vou falar agora, mas se você soubesse o quanto o óculos ou as lentes dos óculos acumulam de bactérias e vírus, é aquela velha história do celular, sabe? A gente coloca o celular na boca toda hora para falar, se a gente soubesse a sujeira que tem, a gente ficaria nervoso. Então agora a gente está trazendo, deve chegar no mês de outubro, o lançamento aqui no Brasil, de um tratamento para lentes, e é um tratamento que não tem perda de validade, digamos assim. Ele é baseado em nitrato de prata, e a prata é um material antimicrobiano e antibactericida também. E a gente vai trazer esse tratamento para o Brasil agora no mês de outubro. Então, agora, e a gente que é brasileiro, né? Eu até falei para os colegas europeus e asiáticos, esse explodir no Brasil, sabe? Por dia. A gente é, né, doente com limpeza. O europeu, uma vez por dia tá bom o banho. A gente, falar de limpeza com a gente super conversa com a nossa cultura. E realmente é uma coisa relevante, né? Então, tem uma proteção já com essa capacidade antibactericida. Então, é o que está chegando de novidade das AIS agora no mês de outubro. Interessante. Eu acho legal, né? Eu achei muito interessante essa ideia, porque apesar da gente ser neurado com limpeza, com higiene, etc., como eu disse, né? Volto a falar aqui, a importância da informação vai explodir mesmo aqui no Brasil. Muito bom, muito boa novidade. Olha, gente, eu estou muito feliz, porque hoje nós estamos chegando quase a 1000 visualizações. Isso é uma coisa muito boa. Vocês dois conseguiram, com a influência de vocês, com a influência da Janaína, com a influência das AIS, impactar um número impressionante de pessoas que vai nos levar cada vez mais a divulgar a mensagem de hoje. Criança precisa ir precocemente ao médico oftalmologista. Miopia tem que ser vista com seriedade. Se o pai é míope, corre mais. Se a mãe é míope, vai atrás. E assim, outras situações. Eu quero agradecer aqui a vocês e primeiro pedir a você, Marcelo, que deixe a sua mensagem, tá? Porque nós voltamos aqui, gente, vocês não pensam, não. Esse é um alerta permanente. E esses dois aqui fazem uma dobradinha maravilhosa e nós queremos que eles estejam conosco. As óticas já têm uma missão. Tem. Divulgar o alerta da miopia. Isso é a nossa grande missão, a minha mensagem, acho que para todo mundo. Eu vou me repetir porque eu acho que essa é a mensagem no singular. Crianças devem colocar no calendário do pai. Quem tem convênio hoje, que já tem o acesso, quem tem convênio não tem desculpa. Eu vou dar bronca agora. Se você tem convênio médico, você não tem desculpa porque você não leva seu filho ao oftalmologista. Nunca levou. Quem nunca levou, amanhã liga no convênio e fala, olha, quero marcar um oftalmologista. Né? Eu acho que isso não é importante. Não vamos brincar com visão. Janaína deu né? Quanto a não ter visão. Então, não vamos esperar, né, a gente ter um problema mais grave. Prevenção é a palavra para quem trabalha na área. E acho que a questão que eu queria deixar como mensagem é essa, número 1, e dizer, né, que a gente tem isso como usar e poder contribuir com todas essas evoluções e soluções para uma melhor qualidade de vida das pessoas. E, como a doutora falou, as AIS é muitíssimo conhecida, muito focais, né, que são lentes muito elaboradas, mas deixar esse ponto, e nós também estamos de olho na criança, de olho onde nós temos a responsabilidade de desenvolver, olhando para onde está o problema. O problema está com crianças? Vamos olhar para crianças. Né? O problema está com pessoas acima de 40 anos, que daí 40, passou dos 40 para 45, aí todo mundo começa a ir, acaba o braço, não tem mais braço, não tem mais tamanho de letra para celular, acaba todo mundo indo ao oftalmologista. Mas não precisa ir ao oftalmo só quando não enxergar. Vá antes, marca amanhã para ir ao oftalmologista, não custa nada. Quem tem convênio, já vai. Quem não tem convênio, a gente vai tentar dar acesso à saúde. Vamos brigar, né? Junto com o Soblec, CBO, com todos. Para acesso à saúde para as pessoas e acesso à oftalmologia, principalmente. Né? Porque, infelizmente, eu acho que tem uma pesquisa, eu posso até depois mandar,
mas que o quarto maior medo do ser humano é ficar cego. O primeiro é morrer, e o quarto maior medo do ser humano é ficar cego. Só que é um medo tão grande que a gente nem passa pela cabeça, né? A gente nem, o que machuca demais, que a gente tem muito medo, a gente meio que o subconsciente bloqueia, né? Acho que se qualquer um aqui se imaginar hoje cego, nesse momento, fechar o olho e falar assim, agora, a partir de agora eu sou cego, a gente vai começar a entender qual é a relevância do que a gente está falando. Mas não precisa chegar nisso. A boa notícia não precisa chegar nisso. Muita gente fala isso comigo mesmo. Fala assim, como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue ser feliz de imaginar que um dia você vai ficar cega, que um dia você vai perder a sua visão? Eu falei, gente, eu me adapto aqui, ó. Tem uma bengala linda, maravilhosa, e dá para combinar com os acessórios. Vou me adaptando. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. O que não tiver, eu vou aprender a viver e conviver e ser feliz o resto da vida aí do jeito que Deus me permitir, né? Marcelo, antes de chamar o meu entrevistado mais importante da noite, que ele já apareceu aí, eu quero ele de volta. Eu quero dizer para você o seguinte: esse país tem 20 mil oftalmologistas. É acima do índice determinado pela OMS. Com vontade política, nós teríamos o acesso universal ao SUS e todos os consultórios poderiam acessar e todos poderiam ter este acesso. Nós vamos chegar lá, já mudamos muita coisa, e eu tenho certeza que nós chegaremos a um dia em que, em todos os consultórios, nós poderemos atender os pobres e os ricos, sem dúvida nenhuma, dentro de uma democracia e dentro de uma lisura e de uma ética. Isso é o meu pensamento, seria o ideal, porque a visão é a minha paixão e eu tenho essa missão também. Janaína, eu queria fazer uma entrevista com o nosso foco. Nós temos uma criança aqui que sabe tudo. Traz ele para nós, que eu queria que ele falasse aqui se ele sabe o que é miopia, como é que tem que ir no médico oftalmologista. Vem, Nininho, vem que o tempo está acabando, vem participar. Ela está te perguntando o que é miopia, fala daí. Ah, lindo! O que é miopia? Fala. Não quer falar? Você sabe que tem que ter um tempo certo para ficar no computador? O que a mamãe faz com você? Arrumou uma timidez aqui agora. Depois eu vou fazer um vídeo com ele e vou mandar para vocês. Isso assim, mesmo. A miopia é uma dificuldade de enxergar de longe. Que lindo. Janaína, a sua mensagem, meu amor. A minha mensagem acho que já foi dada também, como o Marcelo falou aí, com o meu próprio estilo de vida, né? Como eu sempre vivi desde que eu descobri meu diagnóstico, é se cuidar mesmo, de forma geral, com tudo que se tem aí, com as lentes, obviamente, que a gente tem vários tratamentos, ir ao oftalmologista, cuidar do físico, tomar suplementação, cuidar da mente, porque isso abala demais também a nossa visão, a nossa forma de enxergar, né? A gente sabe que mais de 85% das coisas que a gente faz usando o sentido da visão. Então, é o sentido mais importante que nós temos. E eu posso falar hoje, porque eu vou perdendo, estou perdendo, e sei o quanto me faz falta. Então, se cuidem, vão ao oftalmologista, inclusive não só crianças, como eu disse no meu story de ontem, porque eu comecei a desenvolver miopia ano passado. Nunca tive, e comecei a miopia ano passado. Sempre tive um pouquinho de astigmatismo, mas sempre muito pouquinho. E aí, nesse negócio de ficar em casa, né, fechado em paredes, em telefone e tudo mais, quando eu comecei a sair na rua, comecei a perceber uma dificuldade, a dificuldade de enxergar de longe. E aí eu fui ao oftalmologista, falei, repete aí o meu exame, porque mudou. Então, se cuidar mesmo, de fato, eu tava com miopia, tô com um pouquinho de miopia. Então, se cuidar mesmo, independente da idade. Vá ao oftalmologista ao menos uma vez por ano. Ia deixar João para falar isso aqui, mas vou falar por ele. E é isso. Obrigada pelo convite de vocês aí. Contem comigo, né, para divulgar, para falar o que for preciso, para representar, porque eu faço isso com o maior amor, o maior prazer. Meus amigos queridos, Janaína e Marcelo, eu tenho que agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer a todos esses que estão aqui conosco desde o começo e que só aumentaram. E dizer para vocês, amigos, que estão aqui, 976 pessoas, vocês são cúmplices dessa live.
Vocês tomaram conhecimento. E a vocês também cabe esta missão divina de não deixar que o nosso país, o Brasil, chegue sem os cuidados necessários em 2050 com metade da população míope. E é só isso que a gente precisa. Ir fazer prevenção. Você quer saber um pouco mais? Acesse miopia.soblec.com.br miopia.soblec.com.br. As outras lives estão lá, todas as orientações sobre miopia, esta também vai estar. Nós queremos que vocês cada vez mais saibam para poder nos ajudar. Nos ajudar a Soblec, as sociedades? Não. Ajudar aquele teu próximo. Nós temos na vida que compartilhar. E compartilhar é, sem dúvida nenhuma, ajudar o nosso próximo, cuidando do mais próximo que está próximo de nós. O nosso vizinho, a nossa casa, o nosso empregado, aquele que trabalha conosco e aquele que manda na gente. Também aquele, tá? Um beijo muito grande. Muito obrigada a esse Brasil inteiro. Se eu for falar todos os estados que falaram que eu estou aqui hoje, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer uma coisa. O povo da gastronomia também esteve aqui hoje. Que tomada gastronomia. Olha, tem que mandar manteiguinha para o Marcelo e também para a Janaína. Um beijo grande para vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.